Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, era gente falcatrua, ladrão, mau caráter. Os publicanos eram pessoas injustas, pessoas que defraudavam. Se fosse na nossa época, como eu já disse antes, seriam os políticos da nossa época. Eram os publicanos. Aqui no caso eram aqueles que recolhiam os impostos. Mas o caráter é da mesma estirpe, da mesma espécie. Os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aí ele continua: porque veio João a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo tudo isso, vendo tudo o que a autoridade que ele tinha recebido, que Jesus tinha recebido, vendo milagre, vendo prodígios, vendo maravilhas, vendo Jesus ensinando uma doutrina da graça, do amor, da misericórdia, eles vendo tudo isso, e tudo isso que João já tinha pré-anunciado, eles não se arrependeram. E aí Jesus diz assim: vocês viram tudo isso que João falou, e vocês não se arrependem, ao passo que os publicanos e os pecadores estão entrando no reino antes de vocês, e vocês ficando para trás. Aqueles que conheceram. Agora, isso que eu estou falando agora, não parece toda essa história aqui? É aquele que é chamado: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Eu estou indo, estou dentro, mas não foi. Aí o outro foi convidado: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Não quero, não vou. Mas depois foi. Esse texto ele fala de um espírito que está por trás disso. No caso, quando ele se refere ao primeiro rapaz, ele fala do espírito da religiosidade. Esse espírito que está na maioria das pessoas, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem católicos, que se dizem qualquer coisa que você imaginar na sua mente, em qualquer lugar do mundo. Eles têm uma obediência aparente. Não foi a obediência aparente do primeiro rapaz? Meu filho, vai trabalhar. Já vou. Mas não foi, então era algo aparente, típico. Algo aparente é típico do religioso. Ele vive de uma exterioridade, mas não de uma prática. Ele vive de algo que o cobre, mas não de uma verdade que anda com ele. Você vê o segundo rapaz, ele dizendo de fato que não queria ir, mas foi. E eu gostaria que você compreendesse o espírito do Evangelho nessa parábola. Porque o Evangelho ele é um espírito. O Evangelho é uma consciência. Mas não é uma consciência aparente. Vocês estão entendendo? Não é uma consciência aparente, em que você obedece, ou que você se entrega aparentemente. Vocês mesmos devem conhecer pessoas que são religiosas, ou pertenceram a algumas religiões a vida toda, mas tudo aparências. Eles nunca tiveram aquela questão da obediência dentro deles. Eu estou indo, Senhor, estou fazendo a tua obra, mas na verdade não está fazendo. Porque o Evangelho, ele não se caracteriza apenas em você frequentar um lugar, uma instituição,
O Evangelho é um espírito de consciência, é uma mudança interior. O outro rapaz, aparentemente, foi negativo. Como você conhece muitas pessoas que jamais professaram o Evangelho, que jamais professaram Jesus, ou jamais professaram religião alguma, mas talvez estejam cumprindo muito mais o Evangelho que aqueles ditos evangélicos, ou ditos cristãos. O Evangelho é um espírito dentro de você. O Evangelho é um espírito dentro de você. Existe uma diferença que você vê nessa parábola entre o falar e o agir. Um falou, mas não agiu, não tomou ação. Até porque fé é uma ação, né? É uma ação de obediência àquilo que se fez parte de você. Fé é uma ação em relação à palavra que você recebe dentro de você. Quando você recebe a palavra de Deus dentro de você, eu digo que a palavra de Deus é aquela palavra que muda você por dentro. Não é uma palavra escrita. É algo que tocou você, né, se tornou parte de você. Essa palavra fala de uma prática e de uma não prática em relação ao espírito do Evangelho. Porque o espírito do Evangelho é que te dá autoridade. Com que autoridade você faz essas coisas? E a autoridade que estava sobre Jesus está sobre nós, dentro do Evangelho. Mas precisa de uma ação. A ação é um significado, é o que se transformou num significado, não uma conversa. Por isso nós podemos morrer aqui conversando, ensinando, se não tiver uma ação correspondente, de nada adianta.